é como vender quando você não é o mais barato. Por quê, gente? Porque assim, ó, eu vou explicar isso mais pra frente, mas o processo de vendas que eu vou ensinar, a metodologia do funil de vendas que a gente chama, é a metodologia que serve para empresas que não são as mais baratas do mercado. Por que que eu digo isso? Porque se você é a mais barata do seu mercado e você faz o que for preciso para cobrir o preço do teu concorrente, você diminui o preço até onde for necessário, você não precisa de técnica de vendas para isso. O que a gente sempre indica para empresas que são as mais baratas é melhor ela focar em reduzir o custo dela para tentar ter uma margem melhor do que melhorar o processo de vendas. No nosso caso, eu sei que não é esse caso, então eu vou contar esse processo que é como vender quando você não é o mais barato, tá bom? Primeiro, eu quero organizar o objetivo desse encontro nosso. O objetivo é que a gente aumente o resultado, é que a gente tenha melhores resultados em vendas. Só que lembra, o resultado ele é consequência. Se ele é consequência, eu preciso entender, ele é consequência do quê? O que me dá resultado? O que melhora meu resultado? Tem dois fatores aqui. Primeiro, a qualidade do seu aprendizado. Ou seja, o que você aprende? Ou de onde você aprende? Da onde você está tirando informação? Isso é muito importante. Então nós temos que pensar, poxa, eu estou aprendendo a respeito do quê? Isso que eu estou aprendendo vai me levar a ter mais resultados em vendas? Versus a qualidade da aplicação. Qualidade da aplicação significa o seguinte, em vendas, é aquilo que aquele mentor meu disse pra mim. Se você não aplicar, se você não levar pra tua realidade, provavelmente o teu resultado vai ser o mesmo. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos supor que vocês adorem esse encontro comigo, foi muito bom, aprendi um monte de coisa nova, qualidade do aprendizado nota 10. E aí passa uma semana, vocês não aplicam, passa 2 semanas, vocês não aplicam e continuam fazendo as mesmas coisas, o que é muito natural, gente, de acontecer. Por quê? Porque a mudança de hábito, ela é difícil para nós. Então a gente precisa ter foco, disciplina, e a gente sabe que essas atitudes elas são um pouco mais complicadas. Sair da zona de conforto pro ser humano a gente sabe que é bem complicado. Vamos supor que passou 2 semanas, vocês não aplicaram. Aí imagina, a qualidade do aprendizado nota 10 vezes a qualidade da aplicação nota 0, o resultado de vocês vai ser 10 vezes 0, 0. Então, tudo que a gente for entender como resultado vai ser o quanto a gente aprende e o quanto a gente aplica, ok? Por isso que sempre quando a gente passa um treinamento de vendas é uma via de mão dupla. Eu tô aqui para passar o que dá certo, que eu já testei e o que me fez mudar de vida. Agora, o que vocês vão colocar no dia a dia de vocês vai depender de vocês. Só que para isso, a gente tem 2 formas de fazer isso. Não tem mais do que isso. Ou eu faço isso para dar certo, eu faço isso acreditando que vai dar certo, ou eu faço isso para provar que dá errado. Se eu fizer isso para provar que dá errado, com certeza eu vou ter sucesso. Eu não vou conseguir fazer. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, poxa, eu tô pegando esse novo conteúdo. Cara, já me disseram que quem estudou, quem testou, deu certo. Eu vou fazer dar certo também. Essa é uma possibilidade. Se você disser o seguinte, isso não dá no meu mercado, no mercado de empresa júnior é diferente, aqui não acontece assim, em Bauru é isso, em Bauru é aquilo, provavelmente também você vai ter o resultado do que você está esperando, que é provar que não dá certo, tá? E aí vai da gente entender de que maneira que a gente vai olhar para essa aplicação, legal? Expectativa desse encontro nosso, eu já disse que eu não vou conseguir passar muita coisa aprofundada, no entanto, eu quero deixar claro também que não vai ser um encontro motivacional. Muita gente coloca um treinamento de vendas como se ele fosse um treinamento de motivação. Ai, Bia, você precisa vir aqui motivar a minha equipe. Gente, isso não existe, ok? Isso não existe. Falar que eu vou falar 3 horas com uma equipe e a gente vai motivar, isso não existe. Por quê? Porque, gente, o que existe é o motivo da ação. E aí a gente vai começar a entender que eu posso estimular que você faça algo, só que eu não sei o motivo que você tem para fazer aquela ação.
entende? Cada um tem um motivo. O motivo é individual. Imagina o seguinte, gente, eu conto essa história aqui quando eu faço treinamento para mães, para pessoas que já são mães. Eu acredito que aqui ninguém seja, mas tudo bem, vocês vão entender. Ou se tiver também uma mãe, tranquilo. Imagina que você pega aí Bauru e você chega pra... Alguém vira pra você e fala assim: Pia, por favor, eu preciso que você desça as Nações do Habib's até a rodoviária carregando 4 sacos de arroz de 5 quilos, 20 quilos pra mim. Eu preciso que você faça isso a pé pra mim, porque você tem que levar lá e tal. Se eu gostar muito da pessoa, eu posso até fazer isso. Só que o que vai acontecer no meio desse caminho, gente? Lá do Habib's até a rodoviária. É muito longe, não é? Então o que vai acontecer? Provavelmente eu vou parar no caminho, eu vou tomar uma água, eu vou colocar os sacos de arroz no chão, eu vou reclamar, eu vou falar cacete, por que eu escolhi fazer isso? Eu vou fazer um monte de coisa. Só que imagina o seguinte: uma mãe tem um filho de 6 anos que tá passando mal. E aí ela tem que sair lá do Habib's com ele e ir correndo pro hospital. De 6 anos, que deve ter uma média de 20 quilos essa criança também. Essa mãe, ela tem um motivo maior para pegar essa criança, colocar no ombro e sair descendo a Nações que nem louca, não tem? Isso é um motivo que ela tem, é o filho dela. Tá passando mal, eu preciso dar um jeito de levar ele no hospital. Então, o que eu quero dizer pra vocês é: vocês acreditam que essa mãe vai parar no meio do caminho, vai reclamar, vai colocar o filho no chão, parar um pouco pra tomar um ar? Provavelmente não, porque o motivo dela é muito grande. E o que vai fazer a gente ter resultado no que a gente faz é o nosso motivo. E aí cada um tem o seu. E é legal a gente olhar pra isso de uma maneira muito intrínseca, né? Muito pra dentro de nós. Porque vocês têm um motivo para estar fazendo a faculdade, vocês têm um motivo para estar dentro da RP Júnior, né? Ao invés de vocês podiam estar bebendo o dia inteiro em festa, não. Vocês estão trabalhando aí, vocês estão se comprometendo com essa causa. Então, qual é o motivo, ok? Cada um tem seu motivo, por isso que treinamento motivacional já não serve mais para vendas, tá? Então, quando alguém falar para você: fazer um treinamento motivacional, você sabe que não. O que vira em vendas é processo, é passo a passo e metodologia, bom? E aí, começa a primeira provocação minha quem aí de vocês vai trabalhar em vendas? Quem são as 7 pessoas que diretamente estarão aí no processo de vendas? Vocês que estão, quanto do teu tempo você tem investido para aprender mais sobre vendas especificamente, tá? Esse cara aqui, ó, ele fala assim: Thiago Concer, ninguém é bem sucedido à toa. Ninguém tem bons resultados em vendas à toa, porque o cara é simpático. Isso não existe. Ninguém vende bem porque é simpático. Isso já foi, isso já aconteceu. Esse cara aqui, a Bíblia das Vendas, quem ainda não leu e que vai trabalhar com vendas, leia esse livro. Facílimo de ler, facílimo, muito simples de ler. E só com técnicas práticas que vocês podem levar para o teu dia a dia. Olha o que ele fala: quem faz bem feito sempre vai ganhar bem, mas quem sabe como fazer bem feito, sempre vai ser o chefe, ou sempre vai ganhar mais do que aquele que faz bem feito. Ou seja, se você faz bem feito, ok, você vai ter um resultado X. Só que se você souber como fazer bem feito, sempre você vai ganhar mais. E para saber como eu faço isso, eu preciso entender do passo a passo. Eu preciso entender das etapas das vendas. Antes disso, gente, eu quero contar pra vocês a respeito de como que eu posso dizer pra vocês? É um acrônimo que a gente criou, que são o chá das vendas, mas que quer dizer muita coisa. São os 3 pilares que todo mundo que trabalha com vendas e quer ter um resultado diferente tem que ter, tá? O C do chá significa conhecimento. Ou seja, quem vai começar a trabalhar na área comercial aí da empresa tem que entender que precisa ter uma base para conseguir negociar alguma coisa ou oferecer algum produto ou serviço, no caso de vocês. Que base é essa? É o conhecimento. Então, mas o que eu preciso saber? O que eu preciso conhecer, na verdade, né? Eu quero ser um pouco mais específica com vocês aqui.
Você precisa conhecer a respeito da empresa que você representa, a empresa que você trabalha. Ou seja, você tem que ser o fã número 1 da RP Júnior. Você tem que saber exatamente como ela foi criada, qual foi a turma que criou, quais foram as pessoas que passaram, quais os desafios que já enfrentou, ou então, o que conseguiram fazer que nunca mais ninguém conseguiu, que ano que foi, quais são os clientes, o que pode oferecer de diferente. Ou seja, você tem que saber tudo sobre a empresa que você representa. Segundo conhecimento, você tem que saber a respeito do serviço que você vende. Então você tem que saber decorar e salteado o que vocês oferecem. Você tem que ser a primeira pessoa a comprar esse produto, porque se você não comprar isso, ninguém vende o que não compra. Já começa daí. Então você tem que ter essas informações para te dar essa base. Essa base na hora de você entender o que o seu cliente precisa e saber exatamente o que vai ser oferecido para ele. E como vai ser oferecido, porque lembra, se eu faço bem feito, eu ganho bem. Se eu sei como fazer bem feito, mudou meu patamar. Então, como vai ser oferecido isso para ele, tá? Outro conhecimento básico, conhecimento sobre o mercado que você está inserido. Então, no caso de vocês podem ter informações a respeito do mercado de comunicação. Vocês podem ter informações a respeito do mercado de empresas júniores. Vocês podem ter informação a respeito do mercado de Bauru, que é onde vocês atendem. Tá? Então, que informações que eu preciso saber do mercado e por que saber isso? Eu tenho que saber informações que vão me dar maior poder de argumentação com o cliente. Então, quais são as oportunidades desse mercado? Quais são as ameaças? O que isso pode gerar valor na minha fala? O que é importante? Que tipo de pesquisa é legal eu saber para na hora que eu sentar na frente com o cliente, soltar essa pesquisa para ele? Ok? Então, eu preciso saber a respeito do mercado. E o quarto conhecimento é a respeito da concorrência. Então, eu tenho outros concorrentes. Vocês têm concorrentes, inclusive, com empresas normais, vamos colocar assim, não sei como é que chama, empresas que são empresas e não no molde de júnior, né? São os concorrentes. Sênior, ok. Empresa sênior. Vocês têm a concorrência de vocês muitas vezes é com esse tipo de empresa. E o que você tem que saber dessa empresa? Quais são os pontos fortes dessas empresas e quais são os pontos fracos? O que elas são melhores que vocês? Porque sempre tem, gente. Isso nós temos que aceitar, não é porque é júnior ou sênior, isso sempre tem. E o que elas têm de pior? O que vocês têm de melhor? Então, repensar sobre isso é a base para qualquer processo de vendas acontecer. Uma possibilidade de vocês mapearem isso é fazendo o benchmark, que chama. O que é o benchmark? É vocês entenderem como essas empresas trabalham. Vocês têm duas possibilidades, tá, gente? De fato, vocês irem lá e conversar com o dono da empresa e falar, olha, nós somos a empresa júnior, de RP Júnior e tal, e a gente quer aprender com vocês. Então, seria possível a gente passar um dia aqui ou conversar com o gestor de vocês para entender como vocês fazem? Isso é uma possibilidade. Até o fato de vocês serem uma empresa júnior facilita bastante isso. Porque as empresas gostam, né? Os donos das empresas, os gestores, eles gostam de ensinar. Eles têm essa facilidade. Então, simplesmente marcar essa reunião e ir lá para aprender. Ou então, fazer o que a gente chama de cliente oculto, que é se passar por um cliente. Levar as perguntas que vocês gostariam de ter essas informações e ter contato com um vendedor, uma pessoa da área comercial dessa empresa. Então, isso é muito bacana de se fazer, ok? Tem que fazer isso, gente. Porque sem saber o que eles estão fazendo, vocês ficam sem informação e sem argumentação na hora de negociar com esse cliente. Porque imagina o seguinte, você não sabe o que a empresa XY está fazendo. Aí você está negociando com o cliente e ele fala assim, então, Bia, só que assim, a empresa XY, ela me fez o mesmo valor que você está oferecendo e eles são uma empresa sênior. Tipo assim. Se você não sabe se isso é realmente uma verdade, pronto, matou ali. Você já não consegue nem argumentar com o cara. Porque o que mais acontece, gente, é o cliente ter informação hoje em dia. Nós temos que entender isso. O nosso cliente, ele tem informação.
A internet tá aí, do mesmo jeito que tá pra você, tá pra ele. Então ele tem até muito mais informação que você, porque ele pega o telefone dele, ele liga no teu concorrente. E ele vai saber isso, ele vai saber a diferença de valor, ele vai saber o que tem no projeto de vocês que não tem no do concorrente, ou o que tem no dele que não tem no de vocês. Então essas informações, mesmo que superficiais, vamos colocar assim, porque nem tudo você vai conseguir levantar da tua concorrência, são extremamente importantes que vocês tenham, tá? Fez sentido? Legal. Então, nós temos esses 4 tipos de conhecimento que são base. Sem isso aqui, gente, vai ficar difícil depois de avançar a respeito de um processo de vendas, porque isso é a base. Imagina o seguinte, eu quero construir um prédio, são 12 andares, eu não consigo começar construindo pelo 12º. Se a minha base ali, o meu térreo não estiver construído. É exatamente a mesma coisa aqui, o conhecimento é a base, ok? Falando dos 4 conhecimentos, então. Se vocês sentem que está faltando algumas informações desses conhecimentos, aí organiza um plano de ação para ver como é que vocês vão levantar isso. Informações a respeito do mercado, vocês conseguem bastante na internet, tá, gente? Aí é só acompanhar o que tem saído na internet. E aí nós temos o H, então. O H é o segundo pilar que qualquer vendedor de alta performance ou que vende bem, que vive de vendas, precisa saber, que são as habilidades. O que são as habilidades em vendas? Nada mais é do que o processo de vendas em si. Então, eu tenho etapas, eu tenho um processo a ser seguido. Esse processo, nós chamamos, tá, de funil de vendas. É a metodologia que se chama assim, funil de vendas. Por que um funil? Porque o funil, ele tem a boca larga e no final ele afunila, né? Então, ele começa com a boca larga e fica bem pequenininho lá no final. Acontece isso com a gente em vendas. É insano a gente pensar que nós vamos atender 10 clientes e nós vamos vender para 10 clientes. Dificilmente isso vai acontecer, gente. Vendedores de alta performance no Brasil têm em média de 30% a 40% de conversão. Fora da média, aí nós estamos falando de metade de conversão, 60% de conversão, dependendo do mercado. Mas para vocês terem uma ideia, a média brasileira fica em torno de 14% a 18% de conversão. É muito baixo, muito baixo. Mas isso, obviamente, é reflexo da gente não levar isso como um processo, como um método e fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer, tá? De não estudar isso. Mas eu já vou falar das habilidades mais pra frente com vocês. E agora eu quero falar do A, que são as atitudes. Significa, gente, que você pode ter o conhecimento que for, você pode ter a habilidade que for, você pode saber tudo do processo de vendas. Se você não quiser fazer, não tem quem faça por você. Então, a atitude é o que rege toda essa orquestra. É como se fosse o maestro. Então, se você tem a atitude necessária para fazer acontecer, tem vontade, tem disponibilidade em ajudar teu cliente, você tem disciplina, aí você tá a cereja do bolo. Aí é a cereja do bolo. Então, nada em vendas acontece sem a gente ter uma atitude adequada para isso. E principalmente em vendas, gente, porque o trabalho do vendedor ou da vendedora é um trabalho bastante desafiador, num modelo em que a gente não aprendeu a vender. Enquanto a gente não aprende a vender, a gente vai na raça. Vocês devem ter ouvido falar disso já. Nossa, eu vou na raça. Tô indo lá visitar o cliente e tal. Por quê? Tá dependendo só da atitude. Dentro desse chá aqui, não tem conhecimento, não tem habilidade, é só da atitude. Só que depender só da atitude também vai te levar até um patamar. Depois disso, você sabe que você não vai conseguir avançar. Então a gente tem que ter essas 3 letrinhas muito bem determinadas para nós no nosso dia. Então, quais atitudes que vocês acham que uma pessoa que trabalha com vendas na área comercial tem que ter? Então, entendam, a gente tem, obviamente, eu tenho que saber eu tenho que conhecer as informações básicas, eu tenho que saber o processo, só que a cereja do bolo tá aqui. Quanto mais atitude eu tiver, quanto mais vontade eu tiver de fazer, mais o meu sucesso
obviamente vai ser maior, né? Vamos lá então, vamos entrar basicamente nas habilidades. Imagina que esse é o nosso funil. Eu desenhei o funil aí para ficar muito claro para vocês. E o nosso funil, ele tem 8 etapas, tá, gente? Então são 8 etapas que a gente tem dentro do funil de vendas. Primeira etapa a gente chama de planejamento. Eu preciso me planejar para fazer um trabalho de vendas. Eu preciso saber que tipo de cliente que eu vou contatar. Eu tenho que saber onde que esse cliente está. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer por telefone? Eu vou fazer pessoalmente? Como que vai ser? Eu tenho que ter muito bem organizado isso. Depois que eu me planejei, eu preciso achar esse cliente, eu preciso contatar esse cliente. O que nós chamamos de prospecção. Prospecção significa buscar novos clientes, eu preciso encontrar novos clientes, ok? Prospectar vem de achar ouro, então é nesse sentido mesmo. Cada possível cliente é ouro para mim, eu preciso achar ele dentro dessa mina, né? Depois que eu encontrei esse cliente, eu preciso conquistar a confiança dele. Então eu tenho um trabalho aqui que chama abordagem. Eu tenho que conquistar a confiança desse cara. Porque se nesse início eu não conquistar a confiança dele, acabou. Provavelmente ele não vai descer o funil e vai querer fechar alguma coisa comigo. Passo que é importantíssimo aqui, tá, gente? Eu tenho que, depois de conquistar a confiança dele, entender o que ele precisa. Eu preciso perguntar pra ele, conta pra mim, quais são as suas principais dificuldades? O que você precisa? O que você tá pensando? Você tem ideia? Não tem? Você já fez algum trabalho desse tipo ou não? Eu preciso levantar tudo isso. Só depois disso que eu apresento a minha proposta. E aqui a gente vê um erro muito grande de pessoas que nunca estudaram vendas, que é apresentar a proposta antes mesmo de levantar a necessidade. Então, oi, tudo bem? Não sei o quê. Já começa a apresentar todo um monte de serviço que tem, já faz lá uma leitura do folheto lá, que a pessoa pode ter um folder, algo assim, e começa a dizer, nossa empresa faz isso, o serviço é esse. Poxa, mas você nem me perguntou o que eu preciso. Você nem me perguntou se eu tenho alguma necessidade em relação a isso. E quando a gente é cliente, a gente vê muito isso. Não sei se vocês pararam já para analisar, mas o que mais tem é vendedor fazendo isso. Te apresenta um monte de coisa, aí você fala, não preciso de nada disso. Pronto, perdeu tempo, não vai fechar bem, tá? Apresenta a proposta. Depois entra num processo de negociação. Então vai negociar prazo, preço, como que vai ser o pagamento, se vai ser à vista, se vai ser parcelado e por aí vai. Depois o fechamento da venda. E aí acontece o fechamento, tá? Finalização. Só que depois de finalizar, tem um processo que nós chamamos de pós-venda, que é, eu preciso que esse cliente fidelize, eu preciso que esse cliente me faça novas indicações ou que ele compre outros projetos, eu preciso manter esse contato com o cliente. É assim, ó, todo tipo de venda, qualquer venda que você pensar, vamos pensar numa venda de uma roupa, vamos pensar numa venda de uma roupa e a venda de um avião, tá? Um extremo. Um tem um alto valor agregado, o outro é mais simples. Sempre essas etapas vão acontecer, só que de uma maneira mais leve em alguns produtos, alguns mercados, e de uma maneira muito mais pesada em outros. Então, o que eu quero dizer? Imagina o seguinte, que para você vender um avião, você vai ter que ter um processo de levantamento de necessidades muito bom. Porque você vai ter que entender qual o avião serve para a pessoa, para que ela quer, como é que vai ser usado. E depois, você vai ter um processo de negociação muito grande. Por quê? Porque você está negociando um produto de valor agregado muito alto. E é normal que isso aconteça. Só que, quando você faz um levantamento de necessidades para vender uma blusa, por exemplo, vamos pensar, não é tão elaborado assim. Você vai fazer 3, 4, 5 perguntas para o teu cliente. E aí você já vai entender. Poxa, ele precisa de uma camiseta social que ele vai usar para dar uma palestra. E ele precisa do pano XYZ. Pronto, você já sabe qual é. Então, para cada mercado e para cada empresa, cada etapa vai ter um peso diferente. Mas toda venda tem essas etapas. Todas as vendas. Vocês podem falar, Bia, a venda de uma caneta, por exemplo. O cara vai lá e pega a caneta na loja. Só que entenda, gente, eu tô falando aqui de vendedor. Eu não tô falando aqui de atendente. Depois eu vou deixar claro isso pra vocês mais pra frente.
Porque tem diferença de você ser um atendente de loja e você ser um vendedor. Mas eu já vou contar com essa diferença. Mas fez sentido pra você? Depende do mercado. Vamos lá, gente. Eu vou trazer uns números aqui pra ficar bem claro pra vocês. Imagina que eu me planejei pra falar com 100 novos clientes. Eu fiz uma lista, eu coloquei lá o perfil que eu gostaria de atender e eu achei 100 novas empresas. Quando eu fui prospectar, quando eu fui de fato ligar ou agendar a reunião, eu entendi que daquelas 100 que eu achava que tinha um perfil, somente 70 tinham exatamente esse perfil. Porque acontece isso, gente, ó. Vocês estão vendo o tamanho do funil aí aqui, ó, do planejamento, a diferença já de prospecção? Então vai ter uma queda aqui, ok? Isso acontece. Imagina que eu tenho 70 nomes agora que eu entrei em contato. Eu consegui falar com 50. Consegui falar com 50. Dos 50, eu consegui entender o que 40 queriam. E aí, entendendo o que eles queriam e eu podendo ajudar, eu apresentei a minha proposta para os 40. Negociei com 30 e fechei com 10. De cada 100, fechei com 10. Isso aqui eu tô sendo ainda bem boazinha aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem o conceito. Imagina aqui, ó, eu planejo falar com 100 pessoas. Quando eu chego na abordagem, que é o terceiro passo, já cai pela metade. Então, são essas análises que eu quero que vocês comecem a fazer para olhar assim, gente, onde nós estamos perdendo mais negócio? É no início do nosso funil ou é no final? Ou é no meio? Porque se vocês fizerem esse acompanhamento, vai ficar fácil de vocês entenderem onde vocês precisam melhorar. Nesse caso aqui, ó, é nítido que o começo do funil tá muito ruim. Então, a parte de prospecção, de abordagem, de planejamento, já caiu pela metade ali. Então, é essa análise. Quando a gente entende das etapas, entende do processo, é para vocês terem a possibilidade de fazer isso aí dentro da empresa de vocês. Por quê, gente? Se eu falar para vocês assim, ó, pessoal, eu não consigo viver com 10 vendas. Eu não consigo. Eu não tô batendo a minha meta, eu preciso de pelo menos 20 vendas. O que vocês falariam pra mim? Porque assim, ó, o que garante que se você vai falar com 200, você vai fechar 20? O que garante? Já começa daí. Nada garante. Então você tem uma base de taxa de conversão, mas que essa taxa de conversão vai ser eterna, nada garante isso. Outra coisa, para você prospectar 200, você vai ter que ter um trabalho muito maior. Ou seja, vai ter que trabalhar muito mais. Porque, cara, tava prospectando 100, agora tem que prospectar 200, você vai ter que dobrar no mínimo o teu trabalho. Não tendo a certeza que você vai fechar 20. Então, tem duas maneiras só da gente vender mais. Só duas. Ou a gente vai trabalhar mais, ou a gente vai melhorar a eficiência. E melhorar a eficiência, gente, significa melhorar essa queda aqui, ó. Vocês estão percebendo? De 100 para 70, 70 para 50. Que a gente tem que ficar mais, a conversão tem que ser maior de etapa por etapa, ok? É muito mais fácil para nós melhorarmos de 5 a 10% em cada etapa do que a gente buscar 200 novos possíveis clientes, ok? Essa é a ideia do funil, que a gente tenha uma conversão maior de etapa por etapa e não que a gente fique e aceite 10% de conversão e fique que nem louco trabalhando sem ter mais tempo e vida para nada. Fez sentido para vocês?